Muito obrigado por retornarem ao Projeto Sonar. Neste áudio, falarei um pouco sobre as minhas influências musicais. Eu farei uma divisão entre duas partes, infância e até adolescência, e depois na fase adulta. Mas antes de falar um pouco sobre isso, eu queria fazer aqui um agradecimento para duas pessoas. A primeira é a minha esposa, Simone Marie, que me apoia e sempre me apoiou em todos os projetos da minha vida. Muito obrigado, querida. Um grande beijo para você. Te amo. E a segunda pessoa é um grande amigo, é um guitarrista, um violonista da música instrumental. Seu nome é Mário José Feliciano Filho. Esse cara é mais conhecido aí no mundo musical como Marinho. Um grande amigo, um dos caras mais humildes que eu já conheci na vida. E é um cara porque eu tenho muito carinho, foi a pessoa que descobriu a música em mim, que fez despertar esse lado musical com maior força. Muito obrigado, meu amigo querido, que você esteja bem e que você fique com Deus. Muito obrigado, viu, por tudo que você fez por mim. Bem, vamos lá falar das minhas influências. A minha influência na infância foi muito forte, no sentido da música instrumental, porque em casa ouvia-se muito jazz, né? E ouvia-se muito Glenn Miller, que eram as big bands, né? A gente ouvia Burt Bacharach, ouvíamos Billy Vaughan, que era muito conhecido nessa época, né? Idos aí meados dos anos 60, e Sinatra, e também tinha muita música clássica, tinha Vivaldi, tinha Bach, tinha Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, Liszt e tantos outros aí da música clássica. Aí do lado brasileiro, meu pai tinha muita coisa de Ângela Maria, Altemar Dutra, Nelson Gonçalves, tinha coisa de samba, tinha João Nogueira, tinha Benito de Paula, ouvíamos Martinho da Vila, Alcione, e também alguma coisa da Jovem Guarda, né, de Roberto Carlos e Erasmo, enfim. Então na minha infância estas foram, né, as minhas grandes influências. Já na adolescência mudou um pouco, através da influência dos amigos, eu passei a ouvir muita black music. Então era um tipo de som dançante, né, da época, aí, início dos anos 80. E nessa época eu passei a ser DJ, montei uma equipe de som com iluminação. Então fazíamos aí festas, né, de aniversário, casamento, e em pequenos e médios locais, né? Então foi uma fase muito boa também, essa fase da adolescência, estava muito envolvido com música. E foi nessa fase mas no final dessa fase, aproximadamente aí 82, 83, que eu conheci um guitarrista, né, e violonista, que é o Marinho. Ele tinha uma banda instrumental e fazia apresentações em vários restaurantes, ginásios, enfim. E precisava de um iluminador para a banda, né? E aí através de um amigo, ele me conheceu, me foi apresentado, e eu aceitei a proposta, fui trabalhar com eles como iluminador, e logo depois eu aprendi a trabalhar com mesa de som, passei a ser um pseudo técnico de som, equalizava o som dos instrumentos na hora das apresentações, também nos ensaios. Foi um aprendizado muito bacana. E um belo dia, durante o intervalo de um ensaio, todos saíram, né? E eu fiquei sozinho ali na mesa de som, acertando umas coisas. E eu vi aquela guitarra olhando para mim, eu olhando para ela, a gente ficou trocando assim uns olhares. E eu desliguei a mesa de som e fui brincar um pouco com a guitarra do Marinho, né? Peguei a guitarra, comecei a brincar um pouco ali, não sabia tocar nada, né? E o Marinho presenciou tudo isso, né? Estava quietinho lá olhando. Aí ele veio até mim e me perguntou se eu queria aprender a tocar e tal. Eu falei, olha, eu não sei tocar nada, eu não sei nem se eu tenho, né, competência para isso, né?
Ele falou, se você tiver interesse, dá uma passada em casa, amanhã a gente conversa sobre isso, né? Eu falei, tá bom. No dia seguinte eu fui até a casa dele, nós conversamos, ele acabou me emprestando um violão, e que na realidade até hoje eu não sei, né? Se ele me emprestou, se ele me deu, se eu roubei o violão. Mas se eu roubei foi aquele roubo de amigo, né? Que você empresta um livro, a pessoa não devolve mais, mas é muito seu amigo e você também não fala nada e a gente continua aquela amizade e é como se fosse dado, né? Não sei se foi isso, mas se eu roubei, Marinho, tá em boas mãos e foi por um bom motivo. Tá aí hoje o resultado desse trabalho nesse canal, partiu daquele violão lá que você deixou comigo. Então, novamente aí, muito obrigado, um grande beijo no seu coração. Valeu aí por essa iniciativa. Então a música, o violão, na realidade, apareceu aí, né? Eu comecei a aprender, depois eu passei a pegar as músicas sozinhos e através das revistas cifradas, né, que tem nas bancas, ou tinha, né, naquela época nas bancas de jornal, hoje nós temos aí o Cifras Club, e a gente baixa tudo por lá, mas antigamente naquela época não tinha isso, né? Só tinha as bancas de jornal com essas revistas cifradas. E eu aprendi bastante coisa nelas, né? Foi aí que eu me desvencilhei um pouco do Marim e acabei montando uma banda, depois montei outra e acabei tocando em várias bandas nessa época, meados aí da década de 80. E mais para o final da década de 80, eu acabei mudando um pouco o foco, eu gostei, comecei a me interessar por sopro e comprei um saxofone e comecei a estudar em casa saxofone e fiz algumas aulas particulares, né? E fui convidado para tocar numa banda, tocar saxofone nessa banda, e onde eu participei de vários festivais e passei a tocar em bares e restaurantes da Zona Sul de São Paulo. Foi um aprendizado muito bom e eu gostei bastante e gosto até hoje de música instrumental.